Nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Nós leremos do versículo 11 até o versículo 32. Uma parábola que tem contada por Jesus, que tem três personagens: o filho mais novo, o pai e o filho mais velho. E nós vamos ler a palavra de Deus. Eu peço aos irmãos que acompanhem atentamente a leitura. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, que é viva e eficaz. Nós louvamos o teu nome, porque tudo que nós precisamos ouvir nessa noite tem vindo até nós pela leitura da tua palavra. Nós suplicamos de ti que abra os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais, para que verdadeiramente, ó Deus, cada um de nós ouça da tua parte aquilo que nos cabe, segundo o teu querer e a tua vontade. Rogamos também a ação poderosa e soberana do teu Espírito Santo, sem a qual, Senhor, é impossível a leitura fiel das Escrituras, a exposição fiel da mesma,
é impossível ouvir a tua voz, é impossível obedecer. Portanto, Senhor, opera segundo o teu querer e a tua vontade a vida de cada um de nós. Também, ó Deus, continua trabalhando na família de cada irmão que está presente aqui nessa noite, nas famílias que congregam nesta igreja, para que todas as famílias possam, ó Deus, experimentar do agir transformador do Senhor, lapidando-nos e preparando-nos para que o nosso lar, a nossa casa, seja uma extensão da tua igreja, e as nossas vidas, ó Deus, dia a dia, sejam instrumentos nas tuas mãos para a proclamação do teu santo nome e adoração ao Senhor. Em Cristo Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. Meus irmãos, essa parábola contada pelo Senhor Jesus Cristo, ela tem como seu contexto anterior mais duas parábolas. Ele contou a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma ou da moeda perdida. E logo em seguida, ele contou a parábola do filho pródigo. Poderíamos dizer também a parábola do filho que retornou à casa do pai. A ovelha perdida foi encontrada. A dracma ou a moeda perdida foi encontrada também. Nas duas parábolas existe o esforço daquele que perdeu para encontrar a dracma e reaver a ovelha que havia sido perdida. Bom, e então, do versículo 11 em diante, nós temos a parábola do filho que retornou para casa. Essas três parábolas, elas foram contadas exatamente num contexto em que o Senhor Jesus Cristo, na medida que ele estava pregando o Evangelho, anunciando as boas novas da salvação, publicanos e pecadores haviam se aproximado do Senhor Jesus Cristo. Ele então estava pregando para essas pessoas. Os publicanos haviam se dedicado agora à cobrança de impostos para os romanos. E aqui, quando o texto, no capítulo 15, versículo 1, fala pecadores, é todo tipo de pecador, meretrizes, prostitutas, aquelas pessoas que estavam vivendo totalmente na perdição, tanto homens quanto mulheres. Essas pessoas, elas começaram a ouvir aquilo que o Senhor Jesus Cristo estava pregando. E quando os fariseus e os escribas perceberam que o Senhor Jesus Cristo dava uma atenção especial a essas pessoas, logo eles ficaram indignados, porque no coração deles, essas pessoas já estavam totalmente sentenciadas ao inferno. Eram aquela classe que você não deveria se aproximar, aquele tipo de pessoa que esses escribas e fariseus já não viam nenhuma oportunidade de uma mudança de vida, de uma transformação na vida dessas pessoas. Então, é exatamente nesse contexto que o Senhor Jesus Cristo contou essas três parábolas, mostrando a importância de buscar a ovelha perdida, se encontrar um objeto valioso, e ele então conta a parábola do filho que saiu e viveu por um período como gastando dinheiro com meretrizes, com prostitutas, viveu de uma forma dissoluta, viveu totalmente esbanjando no pecado, e ele então é reconciliado e ele volta para a casa do Pai. O propósito do Senhor Jesus Cristo era exatamente confrontar aqueles pecadores, tanto os publicanos quanto os demais pecadores, e também confrontar exatamente os fariseus e os escribas. Confrontar os primeiros para que eles não permanecessem no pecado. Eles precisavam abandonar a vida pecaminosa e reconciliar com Deus. E confrontar também a estes fariseus, a estes escribas, que eles não poderiam de modo nenhum julgar e condenar ao maior pecador sem aceitar que Deus poderia mudar, transformar completamente a vida dessas pessoas. Então, na parábola do filho pródigo,
O filho pródigo, ele representa exatamente essa classe de publicanos, essa classe de pecadores, pessoas que estão se esbaldando no pecado, vivendo como se não existisse amanhã, como se Deus não existisse. Existem aí vários graus de pessoas que estão vivendo assim. Uns estão totalmente entregues ao pecado, outros estão aí brincando um pouco com o pecado. O filho pródigo, então, representa essa classe de pessoas. O filho mais novo, ele representa exatamente os fariseus e os escribas. É interessante como o Senhor Jesus Cristo ilustra com a pessoa do filho mais novo essa classe de pessoas. E o pai, ele é o reflexo da ação graciosa e misericordiosa de Deus ao receber uma pessoa verdadeiramente arrependida, um arrependimento de coração, um arrependimento que é demonstrado com atos, e também em estender a sua mão graciosa, misericordiosa a um filho que se mostrava rebelde naquele momento. Então, prestemos atenção na parábola, e a própria leitura do texto já nos comunica aquilo que o Senhor Jesus Cristo estava nos dizendo. Vejamos um pouco a respeito do filho mais novo. Esse filho mais novo, ele se mostra uma pessoa imatura. Mais do que uma pessoa imatura, ele se mostra uma pessoa sem arrependimento, uma pessoa sem conversão. Por mais que tivesse nascido em um lar estruturado, com um pai convertido, com um pai que havia educado os seus filhos nos princípios da palavra de Deus. Mas esse filho mais novo se mostra muito insensato, imaturo e, acima de tudo, um jovem sem conversão. Pensa um pouquinho, tá? Nós que somos crentes, você que é pai, que é mãe, que é crente, precisa considerar algumas coisas a respeito dos seus filhos. Mas essa insensatez, essa imaturidade do filho mais novo, fica evidente pelo pedido que ele vai fazer ao seu pai. No versículo de número 12, o texto diz: o mais moço dos dois filhos disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. Naqueles dias, era um pedido terrível, era como traspassar o coração do pai como um punhal. Hoje é tudo mais tranquilo, a divisão dos bens já acontece com muita antecedência, antes dos pais morrerem, já vai lá, faz a partilha, livra de um monte de taxas que tem por aí, mas naqueles dias, não. Esse pedido do filho mais moço revela exatamente a intenção do seu coração. O pai estava vivo, então ele não tinha o direito de pedir legalmente a parte dele. Ao fazer isso, ele estava externando o desejo que ele tinha que o pai morresse rápido, e ele já não tinha mais paciência para suportar o pai em vida. Ele queria a parte dele, ele queria os bens dele, para que ele pudesse então sair. E ao fazer esse pedido, ele já estava confessando que ele não mais permaneceria na casa do pai. Ele não queria que o pai fosse o administrador dos seus bens. Ele entendia que ele já tinha idade suficiente para administrar os seus bens, administrar a sua vida e decidir o que era certo, o que era errado. Nós temos visto nos nossos dias que filhos ainda deveriam estar brincando de carrinho, as meninas brincando de boneca, eles já acham que podem tomar decisões e sozinhos tomar decisões sem a participação dos pais e vão enfiando a cara. E este filho mais moço está externando: olha, eu já não aguento mais ficar debaixo dessa administração, eu quero meus bens, eu quero meu dinheiro, eu quero ir embora, eu tenho idade, tamanho e competência suficiente para administrar a minha vida e os meus bens. E o que acabou acontecendo? O versículo de número 13
Diz assim: passados não muitos dias, ele não teve muita paciência para permanecer na casa do pai com os seus bens. O filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Aquele que havia sido gerado, e todo esse processo de gestação, o carinho da mãe, o carinho do pai, um lar todo preparado para acolher um filho, todo o trabalho do pai é sempre pensando no bem-estar de toda a família. Nós não pensamos em algo assim, nós não esperamos que um filho vá fazer esse pedido e ter essa ação, abandonar a casa do pai. Ele não morava no hotel, ele não estava na casa de pessoas estranhas, ele estava na casa dos seus pais, e então ele pega tudo que ele tinha, e ele abandona aquele lar que pertencia a ele por direito. Ele ignora os atos paternais do seu pai, o cuidado, a proteção, a direção do pai. Ele ignora o irmão mais velho, que automaticamente assumiria o controle e o governo da casa na ausência do pai. Ele despreza tudo isso e vai embora. Vai governar a sua vida, vai administrar os seus bens, vai satisfazer os seus desejos escondidos no seu coração. Meus irmãos, esse filho mais novo representa os publicanos e os demais pecadores dessa parábola do capítulo 15, versículo 1 e 2, que o Senhor Jesus Cristo estava falando. Representa essas pessoas sem conversão, publicanos e pecadores, mesmo conhecendo a lei de Deus, haviam ignorado a lei de Deus, viviam de uma forma pecaminosa conscientemente. Naquele momento eles estavam próximos do Senhor Jesus Cristo, ouvindo a palavra de Deus, mas ainda sem arrependimento e sem conversão. Esse filho mais novo não tinha conversão, vivia num lar de um pai temente a Deus, mas não tinha conversão. O pai possivelmente, dia a dia, podia tentar imaginar que alguma coisa diferente passava no coração daquele filho, mas não sabia com inteireza o que se passava no coração dele. Nós não sabemos o que se passa no coração dos nossos filhos. Nós não sabemos o que passa no coração das pessoas que estão debaixo do nosso teto. Pessoas, esse filho mais novo, representa pessoas que não estão satisfeitas com o cuidado paternal, que não estão satisfeitas com aquilo que o pai está dando, o que há de melhor que o pai pode dar. Esse filho representa essas pessoas que desprezam a casa do pai, desprezam as leis que estão governando a casa do pai. Ele preferiu o mundo, ele preferiu estabelecer as suas próprias leis, ele preferiu estabelecer aquilo que é certo e errado aos olhos dele. Ele olhou para aquilo que o mundo oferece e viu algo de belo, viu algo de conquistador, viu algo de mais importante do que aquilo que era oferecido dentro da casa do pai. Só que ele não levou em consideração que fora da casa do pai não existe vida e sim morte, que fora da casa do pai não existem amigos verdadeiros, mas pessoas interessadas em consumir aquilo que ele tinha. Ele se esqueceu que fora da casa do pai o caminho é largo, as decisões são fáceis e rápidas, e principalmente quando se tem muito dinheiro, que era o caso dele. Mas ele se esqueceu que fora da casa do pai o caminho não conduz para o céu, o
caminho conduz para o inferno. Portanto, meus queridos, não existe vida fora da casa do Pai. Não existe. Não existe vida fora da casa do Pai. Nós ficamos ansiosos pelo domingo, porque nós convivemos de segunda a sábado, no meio de pecadores, pessoas às vezes que estão à espreita, esperando a oportunidade para atacar, para nos trair, e nós ficamos ansiosos para que chegue logo o domingo, para nos reunirmos na casa do Pai, com aqueles que são filhos do Pai, porque aqui existe vida, comunhão, verdade, sinceridade, por mais que nenhum de nós é perfeito, mas o corpo trabalha, governado pelo Espírito Santo, em uma só direção, o céu e não o inferno. Então, aqui existe vida, fora da casa do Pai, não. Lá não existe amigos verdadeiros, fiéis, que comungam da mesma palavra, que têm a mesma fé, que são governados pelo mesmo Espírito, o Espírito enviado da parte do Pai. Não existe equilíbrio fora da casa do Pai. Mas ainda sair da casa do Pai parece atraente. Muitos são aqueles que odeiam limites, regras. Muitos são aqueles que odeiam ouvir não gostam de ouvir. Mas o não é preciso, o limite é preciso. Deus estabeleceu limite para as nossas vidas. E os nossos pais são aqueles que o Senhor estabeleceu como governantes das nossas vidas para estabelecer limites, para não ficarmos perdidos fora da casa do Pai. Sair da casa do Pai parece ser atraente. Fazer aquilo que você acha que é certo e que é errado. Os jovens, e eu falo porque quando era jovem eu falava a mesma coisa para minha mãe, e a mãe usava sempre a expressão, os antigos falavam assim, antigamente se fazia assim. Eu dizia para a mãe, nós não estamos mais antigamente, nós não somos mais antigos, ou seja, nós é que dominamos, nós agora sabemos tudo o que é certo e o que é errado, vocês não. Ah, que arrependimento, porque ela sabia exatamente o que ela estava falando. E a mesma coisa se repete hoje, quando nós falamos para os nossos filhos, faça isso, e eles não fazem. Irão tropeçar, e às vezes o tropeço é fatal, porque nós sabemos, porque nós já passamos. O Senhor nos move, nos dá sensibilidade, nos dá a visão de Pai, para percebermos os riscos, os perigos que os nossos filhos encontrarão. Eles pensam que sabem aquilo que é certo e que é errado. Aquele moço olhou para o mundo, liberdade, entre aspas, alegria, festas, mulheres. Eu não terei hora para chegar em casa, sairei com quem eu quiser, na hora que eu quiser, para onde eu quiser. Parece fantástico, maravilhoso. Eu não tenho mais nenhum limite, eu posso fazer o que eu quero, a hora que eu quero. Foi. Meus irmãos, precisamos reconhecer que o céu é na casa do Pai. Com todo rigor, porque é preciso. O céu é na casa do Pai. E, portanto, é preciso arrepender. Quem sabe de pensamentos e desejos que estão surgindo no coração. Isso não se aplica somente aos filhos. Às vezes o casamento ele não vai muito bem e o diabo já começa a sussurrar no ouvido, é hora de sair, começar algo novo, uma nova esposa, um novo esposo, uma nova cidade, uma nova casa, você merece, você pode. É inferno puro. O céu é na casa do Pai, e como nós ouvimos de manhã, renovar com o esposo, renovar com a esposa, renovar com os pais e com os filhos, mas na casa do Pai, não fora. O Pai está sempre de braços abertos para receber aqueles que verdadeiramente se arrependem.
versículos 17 até o versículo de número 20. No versículo 17, aquele jovem que havia saído, voltou de novo à sensatez dele. E ele então diz: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Acabou o dinheiro, acabou a vida boa. Ele não tinha um pai para administrar os seus bens. Era simplesmente enfiar a mão no bolso e pagar, enfiar e pagar, colocar a mão no bolso, até que ele colocou a mão no bolso não tinha mais nada. E ele ainda tinha dívidas. E ele então percebeu a situação que ele estava, a ruína que ele mesmo produziu na sua vida. Verso 18: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Ele reconhece que não é digno mais de ser chamado de filho, de receber os cuidados de filho. E quando ele menciona o nome trabalhador, não é nem dos servos que o pai tinha já ali há longo tempo, se fosse nos nossos dias, com carteira registrada. É aqueles contratados para um serviço só e depois irão embora. Trata-me como um desses, somente. E ele então arrepende e volta para a casa do pai. Meus irmãos, não importa a situação que a pessoa se encontra. Prostitutas, pessoas totalmente dominadas pelo pecado, o Senhor nosso Deus pode transformar completamente a vida dessas pessoas. Nós não devemos julgar ninguém, absolutamente ninguém. Nós devemos desejar a conversão, a transformação, o arrependimento. Nós devemos desejar ver essas pessoas que hoje estão julgadas na sarjeta, que estão aí nas ruas vendendo os seus corpos, que estão totalmente atoladas no pecado. Nós devemos desejar ardentemente ver essas pessoas restabelecidas na casa do Pai, nos braços do Pai e da Mãe, como filho de novo. Esse tem que ser o nosso desejo. Isso tem que ser o fervor do nosso coração. Não olhar para essas pessoas escravizadas pelo pecado e condenar, fazer chacota, piadinha. Isso não. Nós devemos suplicar: Senhor, tem misericórdia. Há um filho fora da casa do Pai, fora dos braços do Pai. Há um pai sofrendo, há uma mãe sofrendo, há irmãos crentes em casa sofrendo porque os seus estão na rua, lançados no pecado. Jesus olhou para esses publicanos, olhou para todos aqueles pecadores, compadeceu deles. Ou seja, Deus não criou tais pessoas para viverem assim. E nós somos um reflexo da ação de Cristo, da pessoa de Cristo. Então nós precisamos olhar para essas pessoas com misericórdia, com dor no coração, estão fora. Tem um pai chorando em casa, tem uma mãe chorando em casa, tem um irmão sentindo a falta do outro que está vivendo atolado no pecado, independente de qual pecado. E o Senhor Jesus Cristo veio exatamente para essas pessoas. Os fariseus e os escribas olhavam para eles: inferno. Essas pessoas já estão condenadas, não prestam, não valem nada. Se colocavam como pessoas salvas, pessoas perfeitas, pessoas com total autoridade para julgar os outros. Mas, meus queridos, é possível às vezes que, mesmo você não estando atolado em situação como essa, é possível que você esteja já começando a ficar cansado. É muita ordem, é muita regra, é muita lei. É possível que Satanás comece a provocar você para que você viva livre, fazendo o que quer na hora que quer. De repente a igreja não está mais tão atraente para você. De repente ter um conselho dizendo não. De repente você já não esteja gostando mais disso. De repente você já esteja começando a olhar para uma determinada denominação que não tem limites, que você pode fazer o que quer, aquilo que está no seu coração, e começando a desejar sair. De repente você já está sentindo: olha, meu lar não está bom mais.
eu mereço ser feliz. E você olha para o mundo, e você olha para pessoas sem Deus, você começa a pensar, aquilo é bom. É aquilo que eu preciso. É aquilo que me fará feliz. Tome cuidado. Tome cuidado. Mas nós temos também o pai. Essa parábola mostra o filho mais novo, o pai e o filho mais velho. O pai não questionou o pedido do filho. Não é uma situação fácil administrar um pedido de um filho. Nós nos sensibilizamos mais com o pedido dos filhos do que às vezes da própria esposa. Do que às vezes uma própria necessidade de um irmão da igreja. Às vezes nós nos sensibilizamos mais com um pedido de um filho do que um pedido de um filho do que um pedido de outra pessoa. E o texto então diz que o pai não questionou nada. A parte final do versículo 12, quando o filho pede para o pai a parte dos bens que me cabe, o Senhor Jesus diz o seguinte: e ele lhes repartiu os haveres. Com certeza com o coração partido, sangrando, sabendo que o filho estava fazendo um pedido, que na realidade ele estava desejando a morte do pai, sabedor de que o filho sairia, não tinha outro motivo para pedir o dinheiro a não ser sair. Ele sabia que o filho ia deixar a sua casa, ele não teria mais aquele momento gostoso de acordar o filho de manhã, dar um abraço no filho. Ele não questionou o pedido do filho, repartiu aquilo que era direito dele. O comentarista da parábola diz que talvez a nona parte, por direito, ele teria 1/3, seria direito dele. Mas fazendo esse pedido precipitado, ele mereceria a morte. Ele não levou aquilo que seria de direito se o pai morresse. Mas mesmo merecendo a morte, o pai não questionou e deu a ele. Não que o filho estivesse certo fazendo aquele pedido. O pai não estava concordando, porém não obrigou o filho a permanecer. Lembra que eu disse no início que o pai é um reflexo da ação de Deus. Deus não obriga ninguém a segui-lo. Deus não obriga ninguém a obedecê-lo. Por mais que seja soberano, absoluto, por mais que a palavra nos mostre que o Senhor é quem efetua em nós tanto querer quanto realizar, mas ninguém é obrigado a fazer nada. Então, se o filho demonstrou, externou esse pedido para o pai deu a ele aquilo que ele podia receber. Quer ir? Então vai. Você tem tudo aqui em casa. Nós estamos administrando os bens de toda a família. O pai estava ensinando os filhos na prática como viver, como administrar, e recebe esse pedido. Você quer ir? Então vai. Não deve ir. Não é a hora. Não precisa. Então, vai. E ele foi, nós já sabemos, que ele se arrebentou, quebrou a cara, porque é o que acontece. E um fato interessante. A gente vem acompanhando em toda a história da Escritura pessoas que tomam decisões, que desobedecem a Deus, quebram a cara e retornam. Graças a Deus, bendita a cara quebrada, porque aqueles que desobedecem saem e nada acontece de errado, eles chegam à conclusão: viu, era isso, eu estava certo. Só que naquele grande dia terão uma grande surpresa: apartai-vos de mim, malditos, eu não os conheço. Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão. Mas a pessoa sem Deus vai edificar a sua casa. A pessoa sem Deus terá uma sentinela, só que será uma vida inútil. Então aquele filho quebrou a cara. Graças a Deus,
por isso. Louvado seja Deus, que coloca empecilhos para que os nossos filhos entendam. É na casa do pai. Então ele voltou. E o pai, então, diz o capítulo de número 15, a partir do versículo 20, a parte B, depois que levantou e foi para o pai, vinha ele ainda longe. Suposição, mas provavelmente, por essa afirmação, o pai ficasse olhando o caminho que o filho fez, na expectativa que o filho retornasse. O pai não foi atrás dele para saber onde ele estava, o que ele estava fazendo, apesar de ter informações constantes, porque depois o irmão mais velho diz: olha, por que o senhor está fazendo isso tudo para ele que gastou dinheiro com meretrizes? Eles tinham informações de onde ele estava, do que ele estava fazendo, mas o pai não foi lá. Mas um coração de pai ficou olhando pelo caminho, aguardando, e então o pai o avistou de longe, e não esperou nem ele chegar em casa, correu. Não havia outro motivo a não ser arrependimento. Ele está arrependido, ele está voltando para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. O pai não foi atrás, mas o coração dele estava aberto para receber. A expectativa, não só de um pai parado, esperando, mas um pai orando, um pai clamando ao Senhor para que o filho retornasse, para que o filho fosse trazido de volta para o lar, e as circunstâncias adversas foi o instrumento para que Deus trouxesse aquele filho de volta, e ele voltou. Então, quando ele chegou, o texto diz que o pai tomou todas as medidas necessárias para que ele fosse recebido com festa. Houve libertação, houve arrependimento. Ele está voltando para debaixo do governo do pai, se apresentando agora como alguém menor do que um trabalhador contratado para um curto período de tempo. Ele não está pedindo algo como os servos que já estão servindo ao pai dele há longos anos, tem vários direitos. Ele não está pedindo isso. Me trata apenas como um trabalhador contratado sem direito nenhum. Eu perdi o meu direito. Mas o pai abre os braços e recebe aquele filho com toda honraria. E o texto mostra muitas coisas aqui que nós não teríamos tempo para expor, mas manda colocar sandálias nos pés. Olha, não é um escravo, é meu filho. Coloque o anel no dedo dele, mata o novilho, vamos festejar. O novilho é reservado para um momento de festa. E o pai entendeu: este é um momento de festa, vamos celebrar. Já imaginou? Um pai ou uma mãe anda pela rua, vê o filho se vendendo, vê o filho ou a filha se prostituindo, ou caído pela rua fora, bêbado, sendo maltratado, todo sujo. Ontem na Avenida Andrômeda eu vi uma senhora, eu só percebi pelo mau cheiro. Deve ter uns 65 a 70 anos, talvez menos, mas pela situação, ela vai se desgastando fisicamente. Num mau cheiro horrível. E eu parei o que eu estava fazendo ali e falei: Senhor Deus, onde estão os filhos? Os irmãos, irmãs, os pais? E aquela coisa que às vezes o coração pesa muito: fazer o quê? Às vezes a gente tem o que fazer, mas não faz. Aquela situação que você fica parado, no misto do que fazer e ao mesmo tempo pensando: nossa, eu tenho tanta coisa. Um filho nessa situação volta e se joga diante do pai e diz: olha, eu pequei contra o céu e diante de ti, eu fiz tudo que não devia fazer, eu tratei o Senhor como qualquer coisa, eu desprezei meu irmão, desprezei minha casa, então me trata como um dos teus trabalhadores. E o pai então recebe alegria nos céus quando alguém se converte. Não espere que nenhum filho seu fique numa situação como essa, para você chegar na igreja e falar: vamos orar porque o meu filho se perdeu. Pregue o evangelho para ele.
Vamos pregar para as pessoas todas, não só para as pessoas. Quando nós falamos de escravidão do pecado, nós temos a tendência de pensar em bandidos, pensar em pessoas viciadas em algum tipo de droga, ou no alcoolismo, ou prostituta, pessoas que estão vivendo uma vida, uma conduta moral correta, mas que não têm Cristo, precisam tanto do Evangelho quanto qualquer outra pessoa. O Pai está de braços abertos para receber. Filhos, tomem cuidado com o que vocês pedirão aos seus pais. A árvore é agradável, boa para dar fruto. Tomem cuidado com aquilo que os seus colegas na escola, no trabalho, na rua, falsos colegas estão pedindo. Tomem cuidado. Eles já partem da chacota se vocês mantêm uma vida casta, se vocês mantêm uma vida moral. Vocês, homens, mocinhas, já são bullying, já são colocado de lado. Tudo que é adjetivo é direcionado a vocês se mantêm um namoro correto. Tomem cuidado com as coisas que vocês estão querendo pedir aos pais. Pais, tomem cuidado com os pedidos que vocês estão atendendo aos filhos. Muitos não pedem, eles já impõem. Eu não vou, e a gente aceita. Espera aí, aqui não, a minha casa está debaixo de governo, a minha casa governa eu, debaixo da autoridade de Deus. Você não precisa de gritar, não pode bater no seu filho, corrigir sim. Chega numa época que passa aquela de bater, de dar varada. Graças a Deus para minha mãe essa época nunca passou. Se ela estivesse viva hoje e eu fizesse alguma coisa grave, um cabo de vassoura vinha na minha cabeça. Graças a Deus por isso. Mas às vezes os filhos já não pedem mais, eles nem comunicam o que vão fazer, fazem. Você está contribuindo para o seu filho para o inferno. Preste atenção, a sua casa, seu lar governa. Filhos, prestem atenção. Na maioria das vezes nós pedimos mal, muito mal. Eu me lembro do dia que eu amolei a minha mãe, aborreci ela, até ela deixar eu sair para jogar bola. E ela deixou, porque eu enchi muito a cabeça dela. E o primeiro chute eu arrebentei meu dedão esquerdo, quebrou. Fui fazer cirurgia 15 anos depois. Nós não sabemos pedir, nós pedimos mal, nós não temos maturidade, nós não temos visão. Os nossos pais sabem o que nós precisamos. Eles sabem. Pais, tomem cuidado em atender o pedido dos filhos. Tomem cuidado. Eles não sabem pedir. Eles não sabem a hora que eles irão pedir. O pai dessa parábola aponta para os atos misericordiosos de Deus. Deus está sempre pronto para reconciliar aqueles que verdadeiramente se arrependem. Tudo o que o pai fez aqui aponta para aquilo que Deus, o Supremo Pai, faz com todo aquele que verdadeiramente se arrepende. Como esse filho aqui, eu não sou digno de nada, ou seja, sou totalmente culpado. Nunca me faltou nada na tua casa, nunca me faltou carinho, nunca me faltou respeito, nunca me faltou cuidado. Eu tinha irmãos, o que comer, o que beber, eu rejeitei tudo por puro pecado. Ele reconhece diante do Pai que ela era totalmente errada. Quando você verdadeiramente se arrepender, o Pai está pronto para te receber. E por fim, o filho mais velho. E muitos comentaristas, e eu mesmo já pensei nessa parábola, antes de ler esses comentaristas, como a parábola do filho perdido. A parábola do filho perdido. O filho mais velho. Ao chegar, ele não quis nem entrar em casa. O texto diz que ele volta, ele ouviu música, som, festa. E aí no versículo 25 e 26 diz assim: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? Está festejando o quê? Eu não estou aqui. O que meu pai está fazendo festa? Para quem? Eu, o bambambam, não estou em casa. Eu que mereço, eu que sou o justo, publicanos, fariseus, escribas. Nós somos salvos.
e o senhor está se aproximando dessa ralé, o filho mais novo vem e não entra em casa. O que está acontecendo? Quem tem que ser louvado, exaltado, está fora da casa. Eu assusto com isso. Quando eu assusto, ao ler ainda, já não sei quantas vezes, a história de Caim e Abel. Como um filho consegue esconder tanta coisa do pai, da mãe? Como o irmão consegue enganar e atrair o irmão? É uma encenação muito bem feita, é um artista, o cara é bom. Ele conseguiu chamar Abel, levar para um lugar e executou. Esse moço mais velho está em casa, se relaciona com um pai que é amoroso, justo, se relaciona com o irmão mais novo. O texto, a parábola é contada e não registra nenhuma ação também do irmão mais velho em chegar para o irmão mais novo e falar: você está ficando doido, cara? Onde você está indo? Aqui é o nosso lugar. Fica. Então, quando esse irmão mais velho volta, o texto diz que ele ficou indignado. Chamou os criados, perguntou o que era aquilo. Então o criado informou para ele: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Provavelmente aquele criado chegou e: estou dando a notícia maravilhosa, está todo mundo feliz. O criado, o servo também, que fazia parte da família, alegre, feliz, houve salvação, o que estava perdido voltou, nós estamos em festa, é alegria. De repente ele contempla o irmão mais velho, carrancudo, com raiva, né? Festa? Para esse bandido? Esta para esse sujeito que roubou, que gastou tudo como ele achava que devia gastar? Ele ficou indignado. Versículo 28. Ele se indignou e não queria entrar. Dá para imaginar algo dessa natureza, irmãos? Ele é o mais velho. Ele está dentro da casa do pai. É aí que é o problema. Esse mostra agora o que está no coração dele. Veja que ele não contemplou o que o irmão mais novo contemplou. Cuidar de porco para um judeu era terrível. O irmão mais novo passou fome. A situação aqui é o contrário. É festa, é restauração, é reconciliação. E ele não aceita. Ele não aceita que o irmão arrependeu. Ele não aceita que o irmão voltou para dentro de casa. Ele não aceita que o seu irmão foi salvo. Isso é terrível. Isso mostra a realidade dos fariseus, de muitos escribas, lógico, aqueles que não foram eleitos. E o ódio deles era tão grande que eles odiaram Jesus, a palavra que Jesus pregou, a vida da pessoa. Tramaram, traíram, mataram, tentaram esconder até o corpo, tentaram fazer de tudo aquilo que foi permitido contra o Senhor Jesus Cristo. E se achavam hostais. Meus irmãos, aquele filho mais velho prosseguiu cobrando do pai dele, versículo 29. Ele respondeu para o senhor. No versículo 28, o pai saiu e procurava reconciliá-lo. Do mesmo jeito que o pai foi encontrar o filho mais novo, foi encontrar ele também. Meu filho, esse teu filho estava perdido, ele foi achado, ele estava morto e agora reviveu, vamos celebrar. E o versículo 29, ele responde para o pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Ele está mostrando que sempre esteve escondido no coração dele pecado, ódio, raiva. Ele não serviu o pai por amor, por submissão. Ele serviu o pai esperando receber alguma coisa, querendo elogios, querendo ser festejado. É a justiça própria, é o trapo de imundícia que condena o homem. Ele está dizendo isso. Nunca o Senhor me deu nada, nem um cabrito sequer. Percebe o que é esse filho mais velho? Qual é a atitude dele? E aí Lucas capítulo 18 registra a parábola do fariseu e publicano.
E o fariseu é igualzinho esse moço aqui, capítulo 18. Aí o versículo 9, Jesus vai propor essa parábola, né? Há alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram o templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Faltou pouco falar assim: olha, eu sou melhor do que o Messias que o Senhor vai enviar. E aí o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E nós temos então, nesse texto do filho pródigo, o mais novo se comporta como o publicano, o mais velho se comporta como o fariseu. Meus irmãos, o filho mais velho representa exatamente os fariseus e escribas, judeus que autojustificavam. Tristemente, existem pessoas na igreja que pensam, mesmo frequentando ano após ano, elas vivem como se a salvação dependesse do que elas fazem. Critica todo mundo, critica todos. Nós olhamos também para esse texto. Tem filhos e tem pessoas que o objetivo deles é ver o circo pegar fogo. O desejo daquele irmão era que o pai escorraçasse o filho. Some daqui, não pisa mais aqui em casa. Você errou e não tem segunda chance. Tem pessoas que são assim, ficam na expectativa, né? Quando eu era pequeno, não tinha conversão, não nascemos em lar evangélico, eu ficava doido para ver minha mãe bater na minha irmã. Minha mãe, com a sabedoria que Deus concedeu a ela, mesmo não sendo crente, juntava eu e minha irmã, abraçava os dois e batia. Então ninguém desejava mal para ninguém. A gente já desejava não apanhar. Se a minha irmã fazia arte, já me pegava e juntava com ela, apanhava os dois. Eu fazia arte, pegava minha irmã, juntava comigo, batia nos dois. Mas tem gente que deseja o outro ver o fogo pegar. É triste, mas é. Então, tem filhos que eles não ficam do lado do pai quando o pai toma a decisão certa. Tem filhos que vão pressionando o pai, pressionando a mãe, pressionando para que tome uma decisão. Quando o pai diz não, eles ficam irritados. Eles não aprovam a decisão correta do pai. Eles só querem uma resposta: sim, querem o pedido atendido. Esse moço não concordou com o pai dele. Ele está julgando e condenando, sentenciando o irmão mais novo e o pai, pela decisão tomada. Às vezes o pai fala para o filho: olha, você não vai hoje. Por que eu não vou? O pai sabe por quê. E às vezes ele nem sabe, mas ele sente no coração: não vai. E que o outro quer criticar a decisão do pai. Tomemos cuidado. O filho mais velho estava perdido. Vou fazer algumas conclusões aplicativas aqui. Primeira delas: pais, tomem cuidado com os pedidos dos filhos. Tomem cuidado com os pedidos dos filhos. Quer namorar precocemente? Não deixe. Se você não deixar, o namoro escondido. Problema seu. Você não vai esconder de Deus? Não deixe. Eu prefiro namorar aqui em casa do que escondido na rua. Não comete um pecado para tentar se livrar do outro. A palavra é não. Não pode. Se você vai fazer escondido, isso aí é problema seu com Deus. E sabe quando a gente dá aquela resposta branda? Não. Parece que a pessoa fica mais irritada ainda, né? Não precisa de você gritar, é uma palavra com autoridade. Não. Não importa o que ele vai fazer com o seu não. Mas tome muito cuidado com os pedidos. Filhos, tomem cuidado com os pedidos que vocês farão aos seus pais. Tomem muito cuidado. Não fique tentando os pais. Tem filho que até dá febre.
para de comer. Eu sou testemunha de um casal lá em Patinga, eu e Esther, e ele tem 2 filhos, ele é militar. O mais novo não teve um pedido atendido, resolveu fazer greve. Não vai tomar banho, não vai almoçar, não vai trocar de roupa. E aí, o Sérgio chegou à noite, fardado. Ele é campeão de tiro na polícia lá em Patinga, 14º Batalhão. Ele trabalha numa parte especial da polícia, só quando aquelas encrencas não tem mais resolver, acabou a negociação, chama essa turma, já é para matar mesmo, bandido. E ele é campeão nisso. Até perguntei um dia, falei, Sérgio, o que você pensa quando você mata alguém? Eu falei, eu penso na minha família. O filho dele, ele chega à noite, e a Mara falou assim, Sérgio, o Joseph, Christopher está de greve, disse que não vai tomar banho, não vai comer, não vai trocar de roupa. Ele chamou ele e falou, vem cá. O que você escolhe? Ou você toma uma atitude, e com a mão no revólver, né? Ou eu vou tirar o cinto e te dar uma cintada. O que você resolve? Tomar uma atitude. Foi tomar banho e trocar de roupa. Sabe, irmãos? Filhos, vocês têm que tomar cuidado que vocês vão pedir os pais de vocês. Pais têm que tomar cuidado naquilo que vocês vão dar ao filho. Tem filho que faz greve, tem filho que fica com febre, não come, não quer ir na escola, não quer estudar. O problema é de quem? Deles. Deixa ficar sem comer, deixa ficar sem estudar, é problema deles, mas não pode ceder. Tomem cuidado. Segundo, filhos, tomem cuidado com o desejo de sair de casa. Tem a hora certa. Os pais nos preparam para essa saída. Nos acompanham com oração, com instrução, ora pela namorada, pelo namorado, instrui no trabalho, acompanha. Nós preparamos o filho para ele sair do ninho. Tem a hora certa. Tem pai que quer segurar demais, está errado também. Mas, filhos, tomem cuidado. Esse sair de casa nem sempre significa que você está literalmente saindo. Mas quando você começa a tomar decisões como se você já estivesse fora, como se você já fosse dono do seu nariz. Terceiro, pais, verifiquem o arrependimento salvífico do seu filho. Verifique a conversão do seu filho. Aquele moço mais velho estava camuflado. Caim estava camuflado. Nós fazemos uma parte, trazemos os filhos, batizamos. Alguns pais não estão sendo tão fiéis em trazer os filhos para a igreja. Eu hoje falei com a Ligiane, a respeito da Heloísa, empenhe-se para trazer seu filho para a igreja, é a primeira parte. Mas nós temos toda uma semana, somos nós que temos que conversar com eles. Meu filho, você tem certeza da salvação? Você já tem paz no seu coração? Você sabe quem é Jesus? Você sabe o que é sacrifício expiatório? Você tem certeza, se você morrer hoje, você vai para o céu? Nós temos que averiguar isso, são os pais que têm que fazer isso. Não adianta, irmãos, passar o tempo todo, a semana toda, fingindo que está tudo bem. Você precisa de chamar e de fazer o papel de pastor e pastorear seus filhos. Meu filho, você tem certeza da sua salvação? Você já teve um encontro pessoal com Jesus? Vamos orar junto, converse, instrua o seu filho. Preste bastante atenção. Tomara que você saia daqui hoje e fale, meu filho, vem cá, vamos conversar. Você tem certeza da sua salvação? Você já teve um encontro pessoal com Jesus Cristo? O filho mais velho estava perdido dentro de casa. Então tome cuidado com aqueles que estão perdidos dentro de casa. E por fim, pais, sejam misericordiosos com aqueles que se arrependem. É para festejar mesmo. Faz culto de gratidão. Fala, olha, meu filho hoje disse que tem certeza da salvação, eu quero marcar um culto de gratidão, eu quero preparar meu filho para a profissão de fé dele. Mas tem que festejar. Tem gente que diz assim, olha, eu perdoo, mas não esqueço. Você pode não esquecer, mas o seu coração não pode ter mágoa, senão você não perdoa. Você é acidentado, a ferida fica aqui. Eu tenho a cicatriz da cirurgia do meu dedão aqui, que eu desobedeci à mãe.
Mas minha mãe falou assim, nossa, eu nem lembro que eu falei isso com você, porque ela falou que se eu sair de casa, ela ia me bater até. Então você perdoa, e você vive em paz, em comunhão com aquela pessoa. Pode até que o assunto venha. Isso se aplica também aos casais. Eu perdoei, mas não esqueci. Não é assim. O pai deu um banquete. Meu filho está perdoado. Volte à comunhão. E por fim, Deus oferece diariamente oportunidade de arrependimento e reconciliação, mas não obriga. Deus oferece diariamente oportunidade de arrependimento e reconciliação, mas Deus não obriga. Quantos e quantos cultos você já participou? Quantas e quantas porções da palavra você já leu, já ouviu? Quantas escolas bíblicas você já participou? Quantos cultos na sua casa? Quantas oportunidades que Deus tem dado, mas Ele não obriga. A parábola ela termina com o filho mais velho fora de casa. Ele não voltou. Ela termina com o pai falando a respeito do filho que foi achado. Muitos comentaristas entendem o final dessa parábola assim, porque o pai permanece de braços abertos, oferecendo graça e misericórdia. Você tem certeza da sua salvação? Como você tem vivido a sua vida como filho do pai, dentro da sua casa? Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Você pode se colocar em pé, por gentileza? Senhor Deus, nós aqui estamos. Queremos que o nosso coração fique totalmente exposto para o Senhor. As nossas famílias aqui estão, ó Deus. E nós suplicamos ao Senhor contemplar a realidade de todas, como o Senhor faz, porque Tu és onisciente, onipresente. Só o Senhor sabe a realidade dessas famílias. E a nossa oração como igreja é que o Senhor, ó Deus, aplique tudo aquilo que foi dito durante esse mês aqui ao nosso coração. Que o Senhor renove a força dos casais, dos pais e filhos, para que nós vivamos, ó Deus, num trabalho de renovação familiar, reconhecendo a nossa limitação, reconhecendo que somos falhos, mas que Tu és poderoso, e confiando no Teu poder, e confiando, ó Deus, na suficiência da Tua palavra, que o Senhor renove, e que o Senhor, ó Deus, também opere conversão, onde porventura não tenha acontecido ainda. Que o Senhor proporcione, Deus, renovação do relacionamento conjugal, renovação do relacionamento dos pais com os filhos, renovação do relacionamento dos irmãos. Que o Senhor conceda a todas as famílias da nossa igreja um viver coerente com a Tua palavra. Há muito a ser feito e nós confiamos exclusivamente no Senhor. Tudo o que precisávamos ouvir, nós ouvimos do Senhor durante esse mês. Temos ouvido através da Tua palavra, e a nossa oração é para que haja obediência por meio da fé em Cristo Jesus. Contempla, Senhor, cada família que tem congregado aqui e abençoa com a bênção da comunhão, da obediência, da prosperidade no relacionamento com o Senhor. Também conceda trabalho e sustento financeiro aos pais para sustentar o lar. Conceda, Senhor, saúde física ao Teu povo. É a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Senhor
e suficiente Salvador. Amém.